Toda a gente anda a falar de inteligência artificial, certo? Sobre o que ela pode fazer, o futuro que está a moldar, mas e quanto às peças que fazem tudo isto funcionar? Hoje vamos mergulhar num argumento bem surpreendente que nos faz questionar se os chamados chips de IA são mesmo aquilo que parecem ser. Ok, vamos começar pelo princípio. O ponto de partida é uma daquelas histórias que parece que vemos em todo o lado. Uma manchete espetacular, a falar de sucesso e de lucros recorde. E a manchete diz tudo, não é? Samsung bate recorde de lucro graças à forte demanda por chips para IA. Esta é a narrativa que temos ouvido, a IA está a explodir e, claro, as empresas que fabricam os seus componentes também. Parece bastante simples, não é? Só que é exatamente aqui que a coisa fica mais interessante. E se fizermos uma pergunta bem simples? O que são, afinal, estes chips para IA? Será que estamos mesmo a falar de uma tecnologia nova, revolucionária? E essa pergunta é a porta de entrada para o argumento central de hoje. Vamos falar sobre a verdade sobre os chips. E olhem, a perspectiva é, no mínimo, inesperada. Então, aqui está o ponto-chave. Segundo esta análise, um chip de IA é algo um bocado diferente do que se calhar estávamos à espera. É descrito como um processador com mais núcleos que o necessário, que os encarece e passa uma falsa impressão de evolução ou inovação tecnológica. Uau! É uma afirmação bem forte. Então, o que é que se passa aqui, afinal? Para percebermos este ponto de vista, temos de olhar para o seu pilar central, o argumento dos núcleos. No fundo, a discussão resume-se a uma questão de quantidade versus qualidade. E esta comparação aqui, ela ilustra a ideia na perfeição. De um lado, temos um processador comum, com a quantidade de núcleos necessária para funcionar, a um custo padrão. Do outro lado, o tal chip de IA, que, segundo esta perspectiva, tem simplesmente mais núcleos do que o necessário, o que faz o custo disparar. A questão aqui, portanto, não é sobre um tipo diferente de tecnologia, mas sobre uma quantidade diferente de componentes. Portanto, simplificando, a fonte está a sugerir que o preço mais alto vem apenas de se meterem mais componentes esses que já existiam, e não de um salto tecnológico real. Ou seja, mais peças, mais custo. Mas será que isso é verdadeira inovação? E o argumento não se fica por aqui. Para sustentar esta ideia, a análise aponta para uma prova muito específica, a que chama de a prova da linguagem. Então, como é que se prova uma coisa destas? Como é que se distingue se a tecnologia é mesmo nova ou se é só uma roupagem diferente para algo que já existia? A resposta, segundo a nossa fonte, não está no hardware em si, não está nas peças físicas, mas sim no software. Mais especificamente, na base de tudo, na forma como os algoritmos de IA são escritos. E isso leva-nos a este número, 60. O que é que este número poderá significar neste contexto todo? Pois é, 60 anos. É essa aproximadamente a idade da linguagem usada para construir estas IAs que nos dizem ser tão avançadas. A análise afirma que a linguagem binária, o código fundamental por trás de tudo, é basicamente a mesma há décadas. Vendo as coisas assim, fica a pergunta: onde está a revolução? Então vamos lá seguir esta linha de raciocínio. Primeiro passo, os algoritmos de IA são escritos. Ok. Segundo, eles usam a mesma linguagem binária de há décadas. E aqui vem o ponto-chave da inferência. Uma tecnologia que fosse mesmo revolucionária não precisaria de uma linguagem nova para expressar as suas novas capacidades? A conclusão, por esta lógica, é direta. Se não há uma linguagem nova, não há inovação fundamental. Tudo isto acaba por nos levar a uma pergunta que é, no fundo, a questão central que a fonte levanta. O que é que estamos realmente a ver? É inovação a sério ou é marketing? Portanto, o que é que esta análise nos diz no final do dia? Que chip de IA é essencialmente um termo de marketing para vender tecnologia que já existe a um preço mais alto. Que isto tudo cria uma falsa impressão de evolução. E a prova de fogo para esta afirmação seria então a ausência de uma linguagem de programação verdadeiramente nova. E a própria fonte até define qual seria o critério para isto ser considerado inovação a sério. Diz o seguinte: se eles fossem escritos com uma linhagem nova e revolucionária, daí se justificaria a classificação de chips para IA. É uma linha muito clara, desenhada na areia. No final, esta análise deixa-nos com esta pergunta a ecoar. Estamos realmente a testemunhar uma revolução tecnológica? Ou será que é apenas uma campanha de rebranding excepcionalmente inteligente? É uma questão que vale a pena ter em mente da próxima vez que virmos uma manchete sobre o admirável mundo novo de inteligência artificial.